paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham nesse momento, a partir desse momento, pelo Facebook, pelo YouTube, a Escola Bíblica desse sábado, dia 27 de março de 2021. Hoje, a última lição das séries Uma Igreja para a Cidade, o Desafio da Missão Urbana. Hoje, a 13ª lição, a Redenção da Cidade. O texto base dessa lição é: E me levou no Espírito a um grande e alto monte. E me levou no Espírito a um grande e alto monte. E mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Apocalipse 21, verso 10. Vamos orar, pedir a bênção de Deus, para que Deus venha iluminar as nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos compreender o mais perfeitamente possível a palavra dele e sermos edificados. Senhor Deus, ó Pai, nesse momento nós começamos esse estudo da Tua Santa Palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha trazer iluminação às nossas mentes, aos nossos corações, para nós ter uma melhor compreensão do ensinamento que vai ser nos exposto nesse momento, Pai. Abençoa cada irmão que está nos ouvindo, cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Senhor, que precisa de uma orientação, Senhor, precisa de um consolo, Senhor, precisa de um crescimento espiritual na Tua santa e bendita palavra. Abençoa que nós possamos compreender essa promessa gloriosa da redenção da cidade. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então, como já disse, a 13ª lição, a última lição da série Uma Igreja para a Cidade, o Desafio da Missão Urbana. 13ª lição, 27 de março de 2021. O objetivo dessa lição de hoje, é apresentar as características da Nova Jerusalém e propor o desafio de sermos um instrumento de Deus para a transformação das cidades pelo Evangelho. A transformação das cidades pelo Evangelho, tá bom? O texto básico, como já disse, sobre a lição Redenção da Cidade, e me levou no Espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Apocalipse 21, 10. Então, nessa última lição da série de lições, vamos falar sobre a cidade santa, a Nova Jerusalém. Lá, Apocalipse 21, 2, que diz: vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo, tá certo? Nós não podemos deixar de mencionar que a lição começa lá no jardim, ou a história do mundo começa no jardim, onde apenas um casal, mas a conclusão da história se termina numa cidade, porque ali já terá uma grande multidão que adorarão ao Senhor nosso Deus. Então, Jerusalém, que depois prefigura a habitação de Deus, o arquétipo da cidade eterna, que todos nós almejamos, que as Escrituras Sagradas sempre apresenta como o lugar onde nós iremos passar, iremos morar, a Nova Jerusalém. Por isso é muito importante nós refletirmos que quando Deus começou a restauração, a redenção dessa sociedade, desse mundo, onde nós cristãos, nós temos que trabalharmos para sermos os agentes missionários, fazer essa missão urbana, já restaurar a cidade que tem toda essa ambiguidade de maldade, de perversão, de coisas anti-Deus, mas também tem um ser humano que é objeto da redenção de Deus, e o ser humano ali com toda a sua construção cultural, social, que às vezes reflete a glória de Deus, às vezes reflete apenas o ateísmo, as obras do diabo, as obras malignas, Mas nós vamos, então, procurar, como diz aqui o objetivo, apresentar características da Nova Jerusalém, Ao nós vemos essas características da Nova Jerusalém,
nós vamos ser desafiados a sermos mais como um instrumento de Deus para a transformação da cidade. Porque o reino de Deus já está entre nós. A transformação começou quando nós vamos levando a palavra. É lógico que só naquele dia, né, na consumação, quando todas as coisas serão transformadas e reformadas por Deus, né, serão modificadas, sim, haverá a perfeita redenção. Mas nós, como cristãos, já olhando para o ideal, né, o ideal, as características importantes, as características fiéis de Deus, as características perfeitas de Deus para a Nova Jerusalém, nós, como cristãos, nós devemos já trabalhar para que essas características já comecem a aparecer agora, né, onde nós vamos influenciar a sociedade. Então, quais são essas características que nós iremos trabalhar aqui nessa questão da redenção da cidade? Nós vimos muitas coisas positivas, negativas da cidade, nós vimos que existem muitas coisas mais negativas, né? Porque por causa da perversão, por causa do pecado, por causa da corrupção que acontece nas cidades. E muitas vezes nós, como já em algumas lições passadas já foi tratado, às vezes nós temos vontade de sair, de ir, estar longe, né? Não participar, não estar presente, né? Mas estar em outro lugar. Mas nós vamos ser incentivados, né, por essas características da Nova Jerusalém para nós nos colocarmos como agentes da redenção de Deus, agentes que levam a palavra de Deus e trabalhar já para a redenção da cidade, né? Das cidades que o objetivo é a Nova Jerusalém. Qual que é a primeira característica dessa nova cidade, dessa Jerusalém, né? E nós vamos ver então que essa nova cidade, essa Jerusalém, ela é uma cidade onde há harmonia, né? A harmonia, né? Perfeita harmonia. Nós vimos que um dos efeitos danosos, um dos efeitos terríveis do pecado original cometido no jardim foi a questão do rompimento, né? Não só com Deus, mas entre os seres humanos, dos relacionamentos, né? Nós vemos que as pessoas sofrem muito na cidade porque os relacionamentos, embora próximos, as pessoas próximas umas das outras, mas os relacionamentos estão rasurados, estão danificados com Deus e o ser humano com ele mesmo. Então, já a Bíblia Sagrada, ela sempre almeja, né, na restauração, o shalom, né? O contrário do shalom é a desarmonia. E a harmonia tem muito a ver com o shalom de Deus, que é o shalom de Deus onde há perfeita harmonia. Às vezes as pessoas pensam que shalom é só paz, né? Mas essa paz aqui, essa é uma harmonia total, onde todas as coisas vão funcionar como devem ser. O relacionamento das pessoas vão ser restaurados entre as pessoas e os relacionamentos entre as pessoas e Deus, né? Então, nessa Nova Jerusalém não haverá mais pessoas magoadas umas com as outras, né? Não haverá mais mortes, não há mais rivalidades. Nós vamos ver alguns versos aqui da palavra de Deus, né? Apocalipse 21, verso 7, diz assim: o vencedor herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, eu serei o Deus dele e ele será meu filho, né? Então já começamos aqui da comunhão entre o ser humano e Deus. Depois nós vemos lá no verso 4, ele enxugará dos olhos todas as lágrimas e já não existirá mais morte e já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, né? Então não haverá mais mágoa, então não vai haver mais choro, não vai haver mais ranger, não vai haver mais brigas, né? O 7 que eu já li, e o 8 assim: quanto, porém, os covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos,
a parte que lhes caberá será no lago que está queimando como, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, esse tipo de pessoa já não vai haver mais na cidade, né? Esse tipo de pessoa, covarde, incrédulo, abominável, assassino, imorais, feiticeiro, todo esse tipo de pessoas já não vai haver, né? E também, lá, segundo o verso 25, os portões da cidade jamais se fecharão durante o dia, pois nela não haverá noite, não haverá. Então, aqui, como fala assim, não se fechará durante o dia. Quer dizer, a noite vai se fechar? Não, porque vai ser um dia completo, totalmente dia. Não haverá noite lá, na Nova Jerusalém, né? Então, vai ser uma coisa harmoniosa, né? Então, essa nova Jerusalém, haverá harmonia entre as pessoas, haverá harmonia na cidade, de como ela funcionará, né? E como as pessoas se relacionarão umas com as outras. Depois dessa harmonia, uma outra característica, né? Que nós sabemos que nós estamos precisando desse mundo de muita harmonia. Nesse período, né? Como as pessoas estão em desarmonia, né? E essa desarmonia é causada também, muitas vezes, pela injustiça que há neste mundo. Mas essa nova cidade, essa cidade de Jerusalém, ela não há injustiça, só haverá justiça, né? Então a balança da Nova Jerusalém, ela não é adulterada, ela não modifica, né, de 2 pesos, 2 medidas. Não é uma justiça que para uns fala uma coisa, para outro fala, de um momento para o outro muda a sua forma de pensar, a sua forma de agir, o seu tratamento, né? Não haverá tratamento diferenciado para pessoas socialmente, por causa da sua religião, por causa do que acredita ou de acordo com aquele que paga mais, né? Essa cidade que desceu da parte de Deus do céu é uma cidade justa. Lá no verso 2 diz assim, deixa eu ver se é o verso 2, né? Essa cidade, né? É uma cidade santa, Nova Jerusalém do céu, preparada como um noivo, enfeitada. Então, é uma cidade que não há injustiça, né? É uma cidade onde Deus e o princípio de todos os atos a quais a natureza, né? A vontade de Deus dá o tom da cidade. Então, a vontade de Deus é a justiça de Deus que irá determinar como essa cidade deverá trabalhar. Deus é justo, né? Em Deus não há injustiça. E nessa cidade também não haverá injustiça, porque Deus governará essa cidade, né? Deus governará. Ali não haverá mais essa injustiça que há nesse mundo, onde a Bíblia sempre fala, desde o Antigo Testamento, onde do juiz injusto, né? Do juiz que vem de sentença, porque a Nova Jerusalém vive em função de Deus, né? Deus é o fundamento, é o alvo dessa cidade. Deus é que julga os habitantes, porque habitarão nessa cidade, né? Então, o ar que essa cidade respirará será o ar da presença de Deus, da justiça de Deus, né? Então, não haverá mais fontes da maldade. No tópico anterior, onde eu falei da harmonia, onde há alguns tipos de pessoas, né? Alguns tipos de contaminação, não haverá. Então, essa cidade, ela não haverá maldade, não injustiça, não haverá a fonte da maldade, né? Não existirá esse tipo de pessoa que contaminará essas cidades. As injustiças serão extirpadas, né? Pedro, lá na sua carta, na segunda carta de Pedro, ele fala bem dessa maneira. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 3, né? Até o autor da lição começa aqui que a justiça aqui ela tem moradia fixa nessa cidade, né? Não é uma justiça que muda. Pedro fala assim, nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos a novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Isso no verso 13 do capítulo 3 da segunda carta de Pedro, né? Onde habita a justiça, a nova cidade. Então, hoje o ser humano, neste mundo que as pessoas mais buscam, né? Nós aqui podemos falar no Brasil, nós sentimos
fome, sentimos sede, nós estamos vendo injustiça, né? Mas eu sei de todas as partes do mundo, cada um está sentindo, né, essa injustiça ao seu modo, dentro do seu contexto, principalmente aqueles que buscam a Deus, aqueles que têm uma visão da vontade de Deus, está sentindo a injustiça que paira neste mundo. Às vezes vão sentir a injustiça até daqueles que não estão sendo injustiçados, nem estão percebendo a injustiça que estão passando. Então, nessa cidade haverá harmonia e haverá justiça. Harmonia e justiça. E essas duas coisas que nós estamos necessitando nesse mundo, vai ter uma terceira que vai se juntar a ela, né? Uma das coisas que as pessoas mais sentem hoje, né, é a insegurança. Mas nessa cidade, né, nessa cidade já restaurada, nessa cidade já redimida, haverá o quê? Haverá segurança, né? Hoje as pessoas se trancam dentro de casa, né, põem grades na sua janela, nas suas portas, para se sentir seguras. Eles entram para os seus lares, que seria um lugar onde haveria harmonia, mas os seus lares são prisões, né? São prisões para que eles possam estar seguros. Mas ali, segundo o verso 25 que eu já li, do capítulo 21, ali os portões da cidade, a cidade será murada, né? A cidade será murada, mas não precisarão se fechar os portões, né? Todas as vezes as pessoas nessa cidade de hoje, né? As pessoas, e aí? Já trancou o portão? Foi lá, passou o cadeado no portão? Passou a tranca no portão? Fechou a porta? E só assim as pessoas podem dormir em segurança, né? Mas nessa cidade, né? Nessa nova cidade, as pessoas vão dormir com o portão aberto. É um portão aberto, né? Os seus portões jamais se fecharão durante o dia, pois nela não haverá noite, ó, não haverá noite, não haverá, geralmente noite simboliza, né, um momento mais tenebroso, insegurança das pessoas, né? A cidade é aberta e segura, embora ela possua muros, mas não apenas para manter a sua proteção, né? Esse muro, né, ele é o único propósito de irradiar a glória de Deus. Ele significa que a proteção de Deus em volta da cidade, né? Uma vez que não há inimigos para proteger, para se defender, essa nova Jerusalém, como eu já falei, não haverá maldade, não haverá maldade. Os homens maus, ímpios, né? Assassinos, estupradores, pedófilos, tudo quanto é tipo de pessoas ruins, né, serão arrancados da história. Não haverá mais possibilidades de você ser sequestrado ou ser acometido de qualquer tipo de maldade e violência. Esta é uma promessa de Deus. Se Deus fez essa promessa, com certeza é assim que vai ser a Nova Jerusalém. Então as cidades, né, o arquétipo das cidades perfeita, de uma cidade redimida, essa cidade onde há harmonia entre todas as pessoas e entre o próprio Deus, onde não haverá só justiça, a justiça de Deus governará, né? Uma cidade onde haverá segurança, onde esse sentimento de insegurança não haverá, porque serão todos protegidos por Deus, não precisaria de portões e trancas e janelas trancadas. E essa mesma cidade, né, uma quarta característica, né, já dentro também da harmonia, que tem a ver até com o shalom, né, é uma cidade onde vai haver perfeição, né? Nós vamos ver que todas essas características aqui da cidade é o shalom de Deus, né? Uma cidade onde há harmonia, uma cidade onde há justiça, uma cidade onde há segurança e uma cidade onde haverá perfeição. Todas as coisas serão perfeitas, né? Não haverá nada que você vai achar imperfeito. Não é como hoje, né? É uma coisa que é feita, um objeto que é feito para ser utilizado. Um gosta, outro não gosta, porque
Sempre um vai achar imperfeição em algumas coisas. O que é bom funciona bem para uma pessoa, às vezes não funciona bem para outro, né? Mas a cidade será perfeita. No verso 15 diz assim: aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade dos seus portões, medir a cidade dos seus portões e a sua muralha. Então, essa vara de medida aqui tem a ver com perfeição, né? E o verso 16 diz assim, ó: a cidade tinha a forma de um quadrado de comprimento e largura, iguais. E mediu a cidade com uma vara, tinha 12.000 estádios, né? Então, são símbolos de perfeição. Aquela era uma cidade, era um cubo, né? Era uma cidade com medidas perfeitas e harmonia, né? Era uma cidade, essa perfeição aqui, ela reflete a harmonia arquitetônica da cidade, né? Ela era tão longa quanto larga, com 4 ângulos iguais. Então, a altura, o comprimento da cidade são todos iguais, né? Então, isso ali significa o quê? Estabilidades sobrenaturais, né? São medidas ali que diferente de todas as cidades que existem. Então, ali a simetria, né? A perfeição, a vastidão e a totalidade de ideias da Nova Jerusalém. É uma cidade absolutamente perfeita, né? Então, essa cidade, ela tem harmonia, ela tem justiça, ela tem segurança e é uma cidade onde há perfeição. E, juntamente com essas 4 características, né, assim, da cidade, uma quinta característica vai se juntar a essa cidade. Qual vai ser? A celebração, o culto a Deus, né? Então, Apocalipse 21, verso 22 diz assim: nela vi o santuário, pois os seus... Nela não vi santuário. Não vi, eu falei vi, né? Nela não vi santuário, pois o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. A palavra lá do Antigo Testamento fala tabernáculo, queria dizer habitação, era o símbolo de Deus habitando com o ser humano. Aqui não será apenas um símbolo, será a habitação de Deus, né? Então, essa cidade haverá celebração constantemente, porque Deus estará presente em toda ela, em todos os lugares será o santuário, será um lugar de celebração, será um lugar de adoração. Todas as pessoas estarão ali adorando a Deus, todas as pessoas estarão ali na presença de Deus, né? E a presença de Deus estimula, né? Ou nos leva a adorá-lo, nos leva a prestar culto, né? Todas as pessoas que já tiveram experiências espirituais maravilhosas, lendo a palavra de Deus, né? Sentindo a presença de Deus, cantando, né? São coisas que levam as pessoas a adorar a Deus, né? Às vezes, quando uma pequena faísca da presença de Deus na sua palavra, no louvor a Ele, na oração, leva as pessoas a adorar a Deus. E lá, o lugar onde realmente a presença de Deus estará ali, né? Que ali será, pois o santuário será o próprio Deus, né? Que estará ali o Cordeiro de Deus, com certeza vai estimular, vai nos levar a adorar, né? Então, a mensagem do Apocalipse aponta para um tipo de relacionamento, né, muito mais intenso com o Senhor, sem a necessidade de templo físico, como diz lá no verso 3, né? Diz assim: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Então, haverá uma perfeita celebração, a presença de Deus estará ali, né? Na cidade, na nova cidade redimida. Então, essa cidade, ela vai ter harmonia, ela vai haver justiça, segurança, perfeição e celebração, né? E é uma cidade também onde há perpetuidade, né? É uma cidade perpétua, onde ali não só a cidade, mas as próprias coisas ali e as próprias pessoas serão perpétuas, né? Nós vemos grandes cidades,
estudando a história, grandes cidades que existiram e hoje são apenas ruínas. Não haverá um tempo dessa Nova Jerusalém estar em ruína. Por quê? Porque lá, diz assim no verso 5 do capítulo 22, diz assim, então não haverá noite e não precisará de luz de lamparina, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Né? Então ali não haverá noite e dia, né? Luz e escuridão, anos, mas a luz de Deus brilhará e Deus reinará para todos sempre. Então é uma cidade que vai estar o quê? Ela vai ser perpétua, né, nessas coisas. Então, tudo que João vê indica isso. O rio da água da vida, né, que sai do trono de Deus, que corre no meio da rua, segundo o verso 1 e 2 do capítulo 22, nós estamos no capítulo 22, né? Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio dele, no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, né? E dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores serão para a cura dos povos, né? Não haverá doença, porque o próprio fruto, as folhas ali, curarão as pessoas, né? Então, essa maneira simbólica de escrever que Deus é a origem de toda a vida e o reinado da vida eterna na época futura, né? Nós viveremos eternamente na presença de Deus. Então, a menção ali da árvore da vida também mostra que Deus restaurou todas as coisas, né? Lembra a árvore da vida lá no início, né? Deus restaura todas as coisas, né? Então, como João diz, as folhas da árvore serão para a cura das nações, né? Não é literal assim, né? Mas, porque não haverá na Nova Jerusalém, não precisará de ninguém para ser curado, né? Mas o que? O próprio se alimentar, o próprio alimento do fruto da árvore, das coisas da árvore ali, vai trazer cura para todas as pessoas. Então João está querendo dizer o quê? Simplesmente o quê? Fazendo um contraste com o nosso tempo, né? Onde as pessoas sofrem e se afligem, né? Então todos os que conseguirem chegar à nova terra terão acesso à árvore da vida e acharão completo alívio de tudo que os afligia. Ali será um lugar de vida eterna, pois nunca mais haverá qualquer maldição. Então, quais são as características dessa nova cidade? Harmonia, justiça, segurança, perfeição, celebração e perpetuidade, ou seja, eternidade, tá bom? Então essas são as características da cidade, a Nova Jerusalém, né, que é a cidade de Deus, a cidade redimida, que virá de Deus para nós nesse mundo restaurado, né? Então, se essas características são para nos incentivar, né, nos desafiar, né, como instrumento de Deus para a transformação da cidade, é isso que nós devemos pregar. Então, como é que nós vamos agir então, né? Nós temos que crer nessa palavra de Deus, né? Nós temos que crer que Deus vai fazer isso, né? Que Deus trará a cidade perfeita no futuro. Então, como será, né? Nós devemos então levar as pessoas, né? Levar as pessoas a ter as mesmas esperanças. Ó, Deus vai restaurar todas as coisas. Você tem que fazer parte disso, né? Você tem que fazer parte, você tem que buscar, se refugiar da destruição final, mas se refugiar na cidade de Deus. Não vamos nos nutrirmos dessa esperança e propagar essa esperança, né? Então, principalmente nessa época onde quantas e quantas pessoas, entes queridos, são tragados pela morte ainda, né? Mas seguros em Deus, nós devemos nos nutrirmos dessa esperança e propagar essa esperança. Então, aí que nós vemos a nossa confiança. Nós podemos já ter nesta época, né? Nesse mundo, nós começarmos já a levar a palavra, a restauração de Deus, nós vamos ver
que já podemos ter cidades melhores, né? Seguindo esse padrão. Quantas e quantas sociedades já foram restauradas, lógico que não no padrão total da perfeição que só virá naquele dia, mas quantas sociedades já foram resgatadas, né, do pecado nos grandes avivamentos, com a pregação da palavra de Deus, onde a pobreza foi mitigada, a mendicância, né, a embriaguez, a prostituição diminuiu, os caloteiros diminuíram, as dívidas, as sociedades foram salvas, né? Foram restauradas pela influência da palavra de Deus, né? Será que não pode acontecer isso, né? Desde que nós começamos a olhar pelo padrão da nova cidade, da cidade restaurada, né? Então, muitas vezes nós queremos redimir a cidade e deixando a cidade dentro dos seus padrões pecaminosos. Não. Para nós levarmos uma palavra e já começarmos a restaurar a cidade, ter cidades melhores, nós devemos levar o quê? O padrão de Deus para a nova cidade. Esse é o nosso desafio, né? Olharmos para os padrões de Deus, os padrões da palavra de Deus, tá bom? Então, esse é o nosso compromisso missional, levar a palavra de Deus, levar os princípios, né? As características da palavra de Deus, da cidade de Deus que foi revelada. A cidade justa, né? A cidade onde há harmonia, onde há justiça, onde há segurança, onde há perfeição, onde há celebração e onde há perpetuidade, né? Tá certo? E esse é o encerramento dessa lição, uma igreja para a cidade, né? Para termos uma cidade já voltada de acordo com a vontade de Deus, primeiramente nós temos que nos tornar uma cidade, uma igreja que, de acordo com a palavra de Deus, cumpre o propósito de levar a palavra dele para começar a redimir já as cidades nesse tempo presente e levar as esperanças para as pessoas. Amém? Amém. Que fiquem todos com Deus, com a graça de Deus. Nos vemos na próxima oportunidade, já com uma nova série de lições, tá bom? Fique com Deus. Amém. Vou seguir a Jesus.